A sua paixão pelo helenismo, tal como me dissera o centurião, notava-se não só no seu vestuário e nos homens que o rodeavam, mas também na decoração do palácio. O pavimento, por exemplo, primorosamente trabalhado com pedacinhos de coral brilhante e uniforme a que se chamava pele de anjo, provavelmente retirado do Mediterrâneo, era uma das provas mais eloquentes do requinte de que fazia gala aquela personagem. Os artesãos fenícios ao serviço de Antipas tinham conseguido formar um formosíssimo e gigantesco quadro da lendária Medusa e de seu matador, Teseu II, embutindo nas placas de mármore milhares de grânulos de coral, que davam forma à cena mitológica. Desta forma, aproximei-me de Cívilis, em voz baixa, perguntei-lhe por que razão o tetrarca adotava aquela atitude. O centurião, que conhecia bem a desordenada vida de Antipas, sugeriu-me uma explicação que nada tinha de subestimável. Todo Israel sabe que Herodes temia e respeitava o fogoso profeta a quem chamavam Batista. Em certa altura, este louco chegou a comentar que Jesus da Galileia podia ser João. Não seria de estranhar que, ao verificar o silêncio do prisioneiro, a sua desequilibrada razão tenha recuperado a calma. De repente, Antipas saiu dos seus pensamentos e, pegando numa taça de cristal, aproximou-se do tanque. Inclinou-se e encheu-a. Depois, pondo a taça à altura do rosto do Nazareno, perguntou-lhe com malícia: Diz-me, Galileu, podes transformar o leite em vinho? Jesus, imóvel, não pestanejou. Continuava de cabeça baixa. Herodes encolheu os ombros e voltou ao seu colchão de penas. Um dos criados, possivelmente um eunuco, a julgar pelos anéis nas orelhas e pelas ancas e meneios femininos, ajoelhou-se na frente do tetrarca, para o calçar. Aquelas sandálias com tiras douradas atraíram-me a atenção. Ambas as solas pareciam cobertas com uma série de finíssimas almofadinhas. Uma vez calçadas, Antipas pôs-se de pé e, para minha surpresa, com o peso do seu corpo, as bolsinhas começaram a ressumar um líquido transparente e aromático. Eram vaporizadores, uma espécie de desodorizante que tinha começado a fazer furor entre as classes endinheiradas de Roma e da Grécia, e que eliminava, em boa medida, os desagradáveis cheiros da transpiração. Quando Herodes Antipas se apaixonou pela mulher de seu irmão Filipe, tetrarca na região de Pereia a oriente do Jordão, aproveitou uma viagem a Roma para se unir a Herodíade. A sua mulher legítima, filha do chefe árabe Areta, quarto rei dos nabateus, teve de sair de Israel regressando com a família. Desde então, João Batista aproveitou quantas oportunidades teve para censurar Herodes e a amante, Herodíade, em permanente adultério. As críticas do primo direito de Jesus foram tão duras que Antipas, possivelmente a conselho de Herodíade, mandou encarcerar Batista numa fortaleza afastada na margem oriental do Mar Morto, e que os beduínos ainda conhecem por Mashnaka ou Palácio Pendente. Ali seria decapitado pouco depois. Desde então Antipas viveu sempre com medo de que o fantasma de João Batista voltasse para fazer justiça. De acordo com as nossas investigações, era improvável que Antipas tivesse consentido degolar Batista por causa da famosa dança de Salomé, a filha de Herodíade. Naquela época, Salomé devia ser uma adolescente. O verdadeiro nome da enteada de Herodes é nosso conhecido graças ao testemunho de F. Jósefo e à inscrição de uma moeda, em que aparece junto de seu marido, Aristóbulo. Segundo os historiadores, a versão mais racional e verossímil é a de que João Batista tenha sido encarcerado e executado por causa das suas duras críticas contra o tetrarca e contra a esposa de Filipe. A lenda grega conta que havia 3 irmãs, as Górgonas, que tinham um único olho e um único dente, passando umas às outras quando queriam ver ou comer. Isto, segundo a lenda, simbolizava que a inveja, a calúnia e o ódio viam com um único olho e se alimentavam com o mesmo dente. Uma destas terríveis irmãs, velhas como a humanidade com serpentes em vez de cabelos, Medusa, tinha o poder de converter em pedra tudo aquilo que olhasse. Mas foi morta por Teseu, que lhe cortou a cabeça. Segundo a mitologia, uma parte do seu sangue foi cair no mar, convertendo-se em coral.
Daí que o coral tenha tido sempre uma grande aceitação entre estes povos, como valiosos amuletos contra o mal olhado, e a inveja. N. Do M. Antipas não se rendia, e tentou que o mestre o divertisse com algum dos seus prodígios. Pegou numa bandeja de prata, onde se alinhavam pequenas tiras de carne, apresentando-a a Jesus, increpou nos seguintes termos: se foste capaz de multiplicar pães e peixes, acho que não te seria muito difícil fazer o mesmo com estas línguas de flamingo. Terias amabilidade de o silêncio foi a única resposta. Herodes, que tinha passado da zombaria à cólera, levantou a peça de metal, deixando cair o seu manjar favorito na cabeça e nos ombros do rabi. O gesto foi imediatamente apoiado pelos risos dos seus acólitos. Mas o mestre não se mostrou impressionado. A grotesca cena viu-se interrompida pelo súbito aparecimento de uma mulher. Antipas, ao vê-la, apressou-se a ir ao seu encontro, agarrando-a por uma mão e levando-a até Jesus. Apesar de ter passado a barreira dos 40, a beleza de Herodíade, amante de Antipas, era excitante. O seu vestuário consistia numa série de gases de malta, que formavam uma dupla túnica, deixando ver a pele cor de azeitona. Na cabeça tinha uma faixa branca que lhe cingia as têmporas e das quais se erguiam 3 andares de tranças, tão negras quanto os seus olhos. O original penteado tinha por remate pequenos caracóis, feitos de anéis de cabelo. Ao ver Herodíade, Sífilis fixou os olhos nos seios pequenos, perfeitamente visíveis através dos tecidos, e voltando-se para mim piscou-me um olho. Antipas aproximou-se de Jesus e, sacudindo com os dedos algumas das línguas de flamingo que lhe tinham ficado enredadas no cabelo, tranquilizou a mulher, garantindo-lhe que aquele mago nem sequer era a sombra do aborrecido João Batista. Herodíade, com as sobrancelhas e pestanas besuntadas de uma substância gordurosa e as pálpebras sombreadas por uma mistura de lápis lazuli moído, observou atentamente o réu. Depois, rebolando as ancas sem o mesmo pudor, afastou-se do mestre, indo sentar-se no trono de madeira. Uma vez ali, e ante a expectativa geral, fez sinal a Antipas, pedindo-lhe que se aproximasse. Herodes obedeceu imediatamente. Depois de lhe segredar qualquer coisa, o tetrarca, sorrindo maliciosamente, desceu do estrado e foi postar-se atrás do rabi. A seguir pegou na orla da túnica de Jesus, levantando-a lentamente, de modo a que Herodíade e os seus cortesãos pudessem contemplar as pernas do Nazareno. Antipas continuou, até descobrir a totalidade das musculosas pernas do prisioneiro, bem como a tanga que o cobria. Os lábios de Herodíade, de um vermelho carmesim, abriram-se com visível admiração, ao mesmo tempo que uma vaga de indignação começava a queimar-me as entranhas. Sífilis notou a minha crescente cólera e, inclinando-se para mim, comentou: não te alarmes. A lei judaica concede àquele porco um máximo de 18 mulheres, mas a sua impotência é tão pública e tão notória que Herodíade até nos escravos das cavalariças procura consolo, e Herodes sabe. Herodíade tem-no agarrado pelo trono e pelos testículos. As palavras do oficial eram tão certas quanto proféticas. Bem pouco suspeitava Antipas que, justamente, aquela mulher seria a causa da sua desgraça final. A humilhante cena foi interrompida pelo centurião. O tempo era pouco e com amáveis mas firmes palavras pediu ao tetrarca que lhe comunicasse o seu veredicto. Esta fulminante afirmação do major levou-me a procurar quantos documentos me foram possíveis, em busca do desgraçado final de Herodes Antipas. Com grande surpresa minha, descobri que o filho de Herodes, o Grande, acabara por ser vítima da ambição e do domínio da sua amante, Herodíade. Depois da morte do imperador Tibério, no ano 37 da nossa era, outro membro da numerosa família dos Herodes, irmão de Herodíade, foi libertado do cárcere de Roma pelo novo César, Caio, aliás Calígula ou Botinha. Perante o desespero de Antipas e da sua amante, Herodes Agripa foi nomeado rei de todo Israel. Antipas deixou-se influenciar por Herodíade e acorreu a Roma, disposto a pedir para si o título de rei. Mas Calígula, que, por aquele tempo, ano 39 da nossa era, se encontrava em plena campanha militar nas Gálias, não só não foi ao encontro dos desejos do tetrarca da Galileia como, para desorientação do velho raposo, lhe retirou o título, desterrando-o.
Flávio Jósefo e Tilemonte estão de acordo em que Herodes Antipas e sua mulher Herodíade se viram obrigados a peregrinar por Espanha, onde possivelmente se fixaram e morreram. Por aquele tempo existiam na Península Ibérica 7 cidades mediterrâneas com importantes colônias judaicas bem como outras zonas da Andaluzia, onde Herodes pôde fixar residência. Nota de J.J. Benítez. Veredicto. Respondeu Antipas, que há muito compreenderá que o Galileu não desejava abrir a boca. Diz a Pilatos que lhe agradeço a gentileza, mas que a Judéia não entra na minha jurisdição. Que seja ele a decidir. Dando meia volta encaminhou-se para um dos seus amigos. Arrancou-lhe um rico manto de púrpura com que se cobria e, sem mais palavras, foi pô-lo nos ombros do mestre, soltando uma longa e estridente gargalhada, que foi aplaudida pelos amigos e parentes. Caifás e os sacerdotes, tão desiludidos como Antipas, encaminharam-se para a porta, enquanto Cívilis, depois de saudar de braço levantado Petrarca e Herodíade, empurrou Jesus, indicando-lhe que a audiência tinha terminado. Ao deixar a sala ainda ecoavam os aplausos da camarilha de Herodes, extremamente agradada por aquele último gesto de troça e de escárnio do Idumeu. Uma vez mais, o testemunho de alguns comentaristas não coincidem com a realidade. Jesus não foi tapado com um manto branco, sinal de loucura, como dizem estes comentadores bíblicos, mas sim com um manto vermelho vivo, que refletia a mofa de Herodes Antipas, considerando um libertador ou um rei de mentira. Um manto que iria acompanhar Jesus de Nazaré até o momento crítico da flagelação e que, como mais adiante veremos, foi aquele com que o cobriram os legionários romanos. Pelas 10 da manhã, a escolta retirou-se do Palácio dos Asmoneus, retomando a viagem de regresso à Fortaleza Antônia.